A pequena cidade de Santa Aurora sempre foi conhecida por sua rigidez em relação às aparências. Quem tinha posses, quem ostentava roupas de marca e se sentava nas primeiras fileiras da igreja, era respeitado. Quem não tinha, era simplesmente ignorado ou pior, criticado sem piedade. Entre os homens mais poderosos da região estava Arthur Montenegro, um milionário que havia herdado terras, fazendas e negócios da família. Embora sua fortuna fosse vasta, Arthur não era arrogante como muitos esperavam. Ao contrário, cultivava um espírito simples, preferia botas gastas a sapatos caros e, quando podia, caminhava sozinho pelas ruas da cidade apenas para observar as pessoas, tentando compreender o mundo além de seus muros de riqueza. Certa tarde, ao sair discretamente de uma de suas fazendas, Arthur avistou uma cena que o marcou profundamente. Próximo à praça central, uma jovem mulher tentava acalmar o choro de uma criança magra, de roupas rasgadas. O menino, que parecia ter uns 6 anos, agarrava-se à barra do vestido simples da mãe e murmurava, quase implorando por comida. A mulher, de olhos cansados, mas cheios de doçura, segurava firme a mão do filho e sorria como se quisesse enganar a fome dele com carinho. O nome dela era Helena, uma mãe solteira que, após ter sido abandonada pelo companheiro ainda grávida, nunca teve a quem recorrer. Desde então, sobrevivia com trabalhos temporários, lavava roupas, limpava quintais e aceitava qualquer serviço que pudesse garantir um prato de comida para ela e para o pequeno Miguel. Arthur, de dentro de seu carro, ficou imóvel por alguns segundos observando a cena. Não era a primeira vez que via pessoas em necessidade, mas havia algo naquela mulher que despertava nele um incômodo profundo, como se o destino o empurrasse a agir. Desceu do carro sem se preocupar com a poeira que grudava em suas botas e se aproximou. Algumas pessoas na praça, reconhecendo-o, já cochichavam entre si. Afinal, não era comum ver o milionário se aproximar de alguém fora do seu círculo. "Está tudo bem?" perguntou Arthur, em voz calma, olhando primeiro para Miguel e depois para Helena. Helena corou, constrangida. Não gostava de demonstrar fraqueza diante de estranhos, e muito menos diante de alguém tão conhecido na cidade. "Estamos só com um pouco de pressa", respondeu tentando disfarçar. O estômago do menino, no entanto, a desmentia com um ruidoso ronco que fez Helena fechar os olhos de vergonha. Arthur percebeu e não hesitou. Pegou algumas notas da carteira e estendeu para ela. "Compre algo para ele comer", disse, simples, como quem pede um favor. Helena olhou para o dinheiro como se fosse uma armadilha. Não estava acostumada a receber caridade, e uma parte dela sentia-se humilhada. Ainda assim, os olhos de Miguel brilhavam diante da possibilidade de matar a fome. Com mãos trêmulas, ela pegou o dinheiro e agradeceu, com um fio de voz. Arthur não parou ali. Acompanhou mãe e filho até a padaria da praça e, ignorando os olhares curiosos e até mesmo de reprovação de alguns, pediu que o padeiro preparasse pães frescos, leite e alguns doces para a criança. Miguel mal conseguia esperar, mordia os lábios e batia os pés no chão, ansioso. Quando finalmente recebeu o prato, devorou o pão com tanto entusiasmo que até fez o coração de Arthur apertar. Os cochichos, porém, aumentaram. Algumas mulheres que tomavam café do outro lado da padaria trocaram olhares críticos. "Olha lá o milionário, se misturando com esse tipo de gente", murmurava uma delas. "Vai acabar se prejudicando. Esse pessoal só sabe pedir." Arthur fingiu não ouvir, mas Helena ouvia, e cada palavra era como uma flecha em sua alma. Ela sabia que, para muitos, sua condição de mãe solteira era motivo de vergonha. Como se fosse culpada por ter sido deixada para trás. Como se o fato de criar um filho sozinha a tornasse indigna. Mas, pela primeira vez em muito tempo, alguém não parecia julgá-la por isso. Quando Miguel terminou de comer,
Ainda lambendo os dedos, Arthur lhe passou a mão nos cabelos e sorriu. Um garoto forte como você precisa de comida de verdade. Miguel, com inocência, perguntou: O senhor é nosso amigo? Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, emocionado com a pureza da pergunta. Sim, sou amigo de vocês. Helena, com os olhos marejados, agradeceu mais uma vez. Mas no fundo, um medo a corroía. O que custaria aquele gesto? Estaria ele apenas exibindo generosidade para parecer melhor diante da cidade? Ou realmente havia algo de sincero? Naquela mesma noite, quando Arthur voltou para sua mansão, os comentários já circulavam. No jantar com alguns amigos influentes, ouviu as indiretas. Um deles riu e disse: Montenegro já está colecionando esmolas para sua biografia. Daqui a pouco vai distribuir a fazenda inteira para os mendigos. Arthur não respondeu. Apenas olhou pela janela, lembrando-se do brilho nos olhos de Miguel e da dignidade silenciosa de Helena. O que ninguém poderia imaginar é que aquele pequeno gesto seria apenas o início de uma jornada que mudaria vidas. Helena, sem saber, carregava consigo um segredo que nem mesmo os mais poderosos da cidade poderiam antecipar e que em breve faria toda Santa Aurora falar sobre ela e sobre o milionário. Nos dias seguintes, Arthur não conseguiu tirar da cabeça a imagem de Helena e Miguel. Era como se a cena estivesse gravada em sua memória. O menino devorando o pão com uma felicidade singela e a mãe, silenciosa, escondendo lágrimas de vergonha e gratidão. Ele, acostumado a negócios milionários, a reuniões com advogados e a decisões que envolviam cifras colossais, percebeu que fazia tempo que não sentia algo tão genuíno quanto aquele momento na padaria. Enquanto isso, na cidade, os comentários não paravam. Pessoas cochichavam nos corredores do mercado, na barbearia, nas rodas de café. O milionário Montenegro perdeu o juízo, diziam alguns. Logo aquela mulher vai se encostar nele e viver às custas de sua fortuna. Outros ainda se mostravam mais cruéis. É uma mãe solteira, quem sabe se o filho é mesmo dela, ou de algum malandro que a abandonou. Helena, que já sofria com olhares de reprovação por sua condição, passou a sentir o peso redobrado do julgamento. Cada vez que saía para procurar trabalho, parecia carregar um estigma ainda maior. Na manhã de quinta-feira, enquanto lavava roupas para uma senhora exigente da cidade, Helena ouviu comentários cortantes vindos da própria cliente. Você deveria agradecer a Deus por aquele homem ter lhe dado comida, disse a mulher enquanto dobrava toalhas. Mas não se iluda, gente como ele nunca se mistura com gente como você, e ainda corre o risco de ficar falada por aí. Helena respirou fundo, engolindo o orgulho. Não era do tipo que respondia. Sabia que uma palavra atravessada poderia custar o pouco trabalho que tinha. Mas ao chegar em casa, encontrou Miguel brincando com um carrinho quebrado e sentiu um aperto no peito. Meu filho não merece viver assim, pensou. Na mesma semana, Arthur decidiu fazer algo que surpreendeu até mesmo seus empregados mais próximos. Mandou preparar uma cesta com alimentos básicos, roupas infantis e alguns brinquedos, e foi pessoalmente até a humilde casa onde Helena vivia. A pequena residência de madeira, com paredes descascadas e telhado remendado, mal resistia às chuvas fortes. Miguel correu para a porta ao vê-lo e abriu um sorriso largo. "O senhor voltou!" gritou o menino, abraçando-o pela perna. Arthur se abaixou e entregou-lhe um pequeno carrinho novo. Miguel ficou em êxtase, mostrando imediatamente para a mãe. Helena, constrangida, limpou as mãos no avental gasto e tentou agradecer. "O senhor não precisava se incomodar." "Eu quis vir", respondeu Arthur, simples. "Vocês não têm culpa de nada, Helena, e não deveriam ser tratados com desprezo." Ela ficou em silêncio, sem saber como reagir. O coração dizia para confiar, mas a razão alertava que aceitar ajuda demais poderia trazer consequências. Afinal, sabia como a cidade era cruel,
Sabia que o falatório poderia se voltar contra ela e principalmente contra Miguel. Quando Arthur foi embora, alguns vizinhos já observavam da rua e não demorou para que surgissem novas fofocas. Helena está se aproveitando do milionário, diziam. Vai acabar enfeitiçando aquele homem. Outros, mais invejosos, afirmavam que era apenas questão de tempo até que ela tentasse arranjar casamento para garantir o futuro. Arthur, por sua vez, não se importava. Não estava interessado nas opiniões da cidade, mas sim em algo que ele mesmo não conseguia explicar. A necessidade de estar próximo daquela família. Talvez fosse compaixão, talvez fosse algo além disso, mas o fato é que, pela primeira vez em anos, ele sentia que estava fazendo algo realmente importante. Certa tarde, enquanto conversava com Miguel, ouviu o menino comentar algo que o deixou intrigado. O garoto, inocente, dizia que quando crescesse, queria ser igual ao pai dele. Arthur, surpreso, perguntou: "Mas onde está seu pai, Miguel?" O menino olhou para a mãe, que ficou paralisada. Helena respirou fundo e respondeu em voz baixa: "Ele nunca conheceu o pai, Sr. Arthur. Fomos abandonados antes mesmo de Miguel nascer." A confissão deixou Arthur comovido. Percebeu naquele instante a força daquela mulher que, apesar de tudo, mantinha-se firme para criar sozinha o filho. Sentiu uma mistura de respeito e indignação por imaginar as dificuldades que ambos enfrentaram. Mas o destino estava apenas começando a entrelaçar suas histórias. Pois enquanto a cidade falava mal e Helena tentava se proteger de novos julgamentos, algo muito maior começava a se preparar nos bastidores. Uma revelação, escondida no passado daquela jovem mãe, tinha o poder de transformar para sempre não apenas sua vida, mas também a do próprio Arthur Montenegro. Os dias se transformaram em semanas, e a presença de Arthur na vida de Helena e Miguel começou a se tornar cada vez mais constante. Ele aparecia de surpresa, sempre trazendo algo simples, mas que fazia uma enorme diferença. Um pacote de arroz, cadernos para Miguel estudar, um cobertor novo para as noites frias. E mais do que isso, trazia palavras que Helena não estava acostumada a ouvir. "Você é forte", dizia ele. "Seu filho tem sorte de ter uma mãe como você." Essas palavras ecoavam no coração de Helena de maneira inesperada. Durante anos, tudo o que escutava eram críticas. Mãe solteira, desgraça, mulher marcada. Até pessoas que pareciam bondosas a olhavam com pena, como se sua vida fosse apenas um fardo sem valor. Mas Arthur enxergava algo diferente, e isso a confundia. Para Miguel, a presença do milionário era motivo de alegria pura. Ele esperava ansioso pela caminhonete que parava em frente à casa. Corria, abraçava-o e contava cada detalhe de sua vida. As notas da escola, os jogos improvisados com vizinhos, os sonhos que inventava de noite. Arthur ouvia com paciência, sorria e às vezes até se surpreendia consigo mesmo, sentindo que aquele menino o fazia voltar a experimentar uma inocência que já não existia em seu mundo adulto e cheio de responsabilidades. Mas quanto mais se aproximava daquela família, mais aumentava o falatório na cidade. Pessoas que nunca se importaram com Helena passaram a apontá-la nas ruas, cochichando. "Está se aproveitando", diziam. "Essa mulher vai acabar destruindo a reputação do Montenegro." Outros chegavam a insinuar que Miguel poderia ser filho do próprio Arthur, como se o passado pudesse ser reescrito com base em maledicências. Certo dia, na igreja, Helena sentiu os olhares queimarem sobre si. Estava de mãos dadas com Miguel, quando ouviu duas senhoras comentando alto o suficiente para que escutasse. Uma vergonha, a aceitar esmola de homem rico, e ainda aparecer na frente de todos como se fosse digno. Helena abaixou a cabeça tentando ignorar, mas Miguel percebeu e ficou triste. Foi nesse momento que Arthur entrou no templo, para surpresa de todos.
Ele não era visto com frequência em cultos públicos, preferia praticar sua fé em silêncio. Mas ao notar Helena e Miguel isolados em um banco, não hesitou. Sentou-se ao lado deles. O barulho das conversas se calou de imediato. O silêncio pesado que tomou conta do lugar foi mais cruel do que 1000 palavras. Depois da missa, Helena tentou se afastar rapidamente, mas Arthur a alcançou. Não se envergonhe, Helena. Eles não entendem nada sobre vocês. Ela respirou fundo. O senhor não sabe o quanto dói. Carregar esse peso todos os dias, ser olhada como se eu fosse um erro. Arthur a encarou com seriedade. Então, permita que eu carregue esse peso com você. Helena não respondeu. A frase ficou gravada em sua mente, mas também despertou o medo que sempre a acompanhava. O medo de depender, de ser enganada, de perder o pouco que ainda tinha de si mesma. Enquanto isso, Miguel crescia em admiração pelo milionário. Certo dia, voltou da escola radiante, mostrando a Arthur um desenho que havia feito. Ele, sua mãe e Arthur juntos, como uma família. Helena ficou sem graça, tentando disfarçar, mas Arthur guardou o desenho como se fosse um tesouro. O que ninguém sabia é que um homem misterioso havia retornado à cidade, trazendo segredos que poderiam mudar tudo. Era um ex-empregado de uma das fazendas da região, chamado Roberto. Ele conhecia detalhes do passado de Helena, detalhes que ela mesma evitava recordar. E estava disposto a usar essas informações, seja para conseguir vantagens, seja para expor verdades que poderiam estremecer até mesmo a vida do milionário Montenegro. Roberto chegou a Santa Aurora em uma manhã cinzenta, trazendo apenas uma mala velha e um olhar que misturava ressentimento e ambição. Ele já havia trabalhado como capataz em uma das fazendas vizinhas às terras de Arthur, mas saiu de lá em meio a desentendimentos, acusado de desonestidade. Desde então, vagava entre cidades pequenas, sempre arrumando algum jeito de sobreviver, mas nunca esquecendo das pessoas que, segundo ele, lhe deviam algo. E entre essas pessoas estava Helena. Roberto conhecia partes do passado dela que poucos sabiam. Fora testemunha dos anos mais difíceis, quando Helena ainda tentava reconstruir sua vida depois de ser abandonada pelo pai de Miguel. Ele sabia de humilhações, de trabalhos pesados que ela enfrentou, e até de promessas quebradas por famílias ricas que se aproveitaram de sua situação. Para Roberto, isso era uma oportunidade. Se Arthur Montenegro agora se interessava por ela, então havia algo a ser ganho. Enquanto isso, Arthur continuava cultivando sua proximidade com Helena e Miguel. Certo dia, convidou os dois para visitarem uma de suas fazendas. Miguel ficou maravilhado ao ver os cavalos, os campos extensos, os trabalhadores colhendo milho. Correu para todos os lados, rindo como se tivesse encontrado um mundo mágico. Helena, porém, estava mais reservada. Embora agradecida, tinha medo de que o convite fosse mal interpretado pela cidade. Mas Arthur insistiu. Não importa o que dizem. Quero que vocês conheçam o meu mundo. Miguel montou em um cavalo pela primeira vez, guiado por Arthur, e sua risada ecoava pelos campos como música. Helena observava a cena, emocionada, percebendo que seu filho estava experimentando momentos que jamais teria em sua condição. Pela primeira vez em anos, sentiu uma fagulha de esperança. Mas foi justamente nesse momento que Roberto entrou em cena. Ele reapareceu no vilarejo, espalhando boatos venenosos. Sabem por que Helena se aproxima do milionário? Dizia em rodas de bar. Porque carrega segredos que ele não imagina. Se descobrisse o que ela realmente passou, teria vergonha de andar ao lado dela. As palavras se espalharam como fogo. Helena começou a perceber olhares ainda mais pesados sobre si. Quando foi ao mercado, escutou alguém cochichar. Ela esconde alguma coisa, você viu? O tal Roberto falou.
Helena tentou ignorar, mas o medo a corroía. Conhecia Roberto, sabia que ele era capaz de distorcer a verdade para se beneficiar. Uma noite ele a procurou na porta de sua casa. Miguel já dormia, e Helena, ao ver aquele rosto do passado, sentiu o coração disparar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou firme, embora a voz tremesse. Roberto sorriu cínico. "Só vim avisar que sua vida está prestes a mudar. O milionário anda muito próximo de vocês, não é? Pois eu sei coisas que podem acabar com essa historinha de conto de fadas." Helena engoliu seco. "Você não tem nada." Mas eu tenho." Ele se aproximou ameaçador. "Sei quem tentou ajudá-la anos atrás. Sei porque você perdeu aquele emprego na fazenda vizinha. Sei até quem lhe virou as costas quando mais precisou. E se Arthur descobrir que você carrega esse passado manchado, vai se afastar na mesma hora. A não ser..." Roberto fez uma pausa. "Que você me ajude." Helena compreendeu o recado. Ele queria dinheiro. Naquela noite, depois que Roberto foi embora, Helena ficou em prantos. Não por ela, mas por Miguel. Não queria que o menino fosse alvo de mais julgamentos e, ao mesmo tempo, não queria envolver Arthur naquele tipo de chantagem. Mas o milionário, atento como era, logo percebeu que algo estava errado. Dias depois, ao visitar Helena, encontrou-a cabisbaixa com os olhos vermelhos. Miguel tentava disfarçar, brincando, mas Arthur notou que o ar estava pesado dentro daquela casa. Aproximou-se de Helena e perguntou: "O que está acontecendo?" Ela tentou negar, mas não conseguiu sustentar o olhar firme de Arthur. O coração dela dizia para confiar, mas o medo ainda a paralisava. O que Helena não sabia era que Arthur já havia ouvido rumores sobre Roberto. Sabia que aquele homem não era confiável e que se estava se aproximando dela era por puro interesse. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, Arthur tomou uma decisão silenciosa. Faria de tudo para proteger Helena e Miguel, custasse o que custasse. Arthur não conseguia ignorar a sombra que rondava Helena e Miguel. Embora ela tentasse esconder, estava claro que algo a perturbava profundamente. Miguel, sempre alegre, também parecia mais calado, como se percebesse a tensão da mãe. Arthur decidiu não pressionar, mas prometeu a si mesmo que descobriria o que estava acontecendo. Enquanto isso, Roberto continuava sua campanha venenosa pela cidade. Em cada esquina, contava versões distorcidas do passado de Helena, insinuando que ela havia cometido erros graves, que não era tão inocente quanto aparentava. Para alguns, suas palavras pareciam verdadeiras, afinal, Helena nunca falava sobre sua história. E quanto mais silêncio ela mantinha, mais espaço dava para as mentiras florescerem. Certa manhã, Helena foi até a escola de Miguel para falar com a professora. O menino vinha sofrendo provocações dos colegas, que repetiam as frases que escutavam em casa. "Sua mãe está caçando o dinheiro do milionário. Seu pai não quis você porque sua mãe não presta." Miguel, embora tentasse ser forte, chorava escondido no recreio. Helena ouviu tudo isso da professora e sentiu como se o chão desabasse sob seus pés. Na volta para casa, encontrou Arthur à porta, esperando com paciência. Ele percebeu seu semblante abalado e não hesitou em perguntar: "Helena, não confie no silêncio. Se não me contar, não vou poder ajudá-la." As palavras de Arthur tocaram fundo. Depois de tanto tempo guardando dores, Helena sentiu que não podia mais carregar tudo sozinha. Sentou-se com ele na sala simples de sua casa, respirou fundo e, entre lágrimas, começou a revelar parte de sua história. Contou que anos atrás, após ser abandonada grávida, tentou trabalhar em uma das grandes fazendas da região. Esforçava-se como poucos, mas ainda assim era alvo de fofocas. Certo dia, ao ser acusada injustamente de roubar mantimentos, foi expulsa sem sequer ter direito à defesa. Roberto estava lá, era um dos que a acusaram. Desde então, aquela mancha ficou colada em sua reputação, mesmo sendo mentira.
Ele sabe que tudo não passou de uma armação, disse Helena com voz embargada, mas prefere espalhar como se fosse verdade. Agora voltou para me destruir. Arthur a ouviu em silêncio, mas seus olhos refletiam indignação. Você não merece carregar esse fardo. Vou cuidar disso. Helena tentou protestar, mas Arthur foi firme. Ninguém vai manchar sua dignidade diante do seu filho. No entanto, a luta não seria fácil. Roberto, percebendo que Helena não cedia à chantagem, aumentou a pressão. Começou a insinuar publicamente que sabia segredos que poderiam derrubar a reputação de Montenegro. Em rodas de conversa no bar da cidade, dizia: esse milionário não sabe com quem está se envolvendo. Se soubesse, teria vergonha de aparecer ao lado dela. As palavras começaram a atingir Arthur também. Alguns sócios o procuraram, preocupados. Montenegro, está na hora de se afastar dessa mulher. A cidade inteira comenta. Seus negócios podem ser prejudicados. Arthur, no entanto, não se deixou abalar. Olhou para seus sócios e respondeu com firmeza: se perder dinheiro for o preço para defender o que é certo, que assim seja. Enquanto isso, Miguel, cada vez mais apegado a Arthur, encontrou nele uma figura paterna que nunca tivera. Numa tarde chuvosa, sentado no colo do milionário, perguntou com a inocência que só uma criança tem: o senhor vai deixar a gente também, igual o meu pai deixou? A pergunta atravessou o coração de Arthur como uma flecha. Segurou o menino nos braços e disse: nunca, eu prometo, Miguel. E foi nesse instante que Helena, observando de longe, percebeu que aquela promessa não era apenas para a criança. Era também para ela. Mesmo com todo o peso das críticas, começava a sentir que, talvez, não estivesse mais sozinha na luta. Mas Roberto ainda não havia revelado sua última carta. Guardava algo que poderia não só colocar Helena em xeque, mas também desafiar a honra do próprio Arthur. E quando resolvesse jogar essa carta, toda a cidade de Santa Aurora pararia para assistir. A tensão em Santa Aurora crescia como uma tempestade, prestes a desabar. Enquanto Helena tentava viver sua rotina, cuidando de Miguel e dos pequenos trabalhos que conseguia, os boatos a perseguiam como sombras. Parecia impossível sair de casa sem ouvir comentários ou sentir olhares atravessados. Ainda assim, o apoio de Arthur se tornava seu único alívio. Ele estava sempre por perto, não apenas como protetor, mas como alguém disposto a ouvir, compreender e respeitar. Mas Roberto não estava disposto a desistir facilmente. Certa noite, foi até a taberna da cidade, onde muitos trabalhadores das fazendas costumavam se reunir. Embriagado, subiu numa cadeira e começou a discursar como se fosse dono da verdade. Esse milionário aí, Arthur Montenegro, está sendo enganado, gritou. Essa mulher, Helena, carrega um passado podre. Foi expulsa de uma fazenda por roubo e agora posa de santa para arrancar vantagem. Alguns acreditaram imediatamente, outros apenas riram da cena de um homem bêbado. Mas havia aqueles que não perdiam a chance de repetir uma boa fofoca, e logo as palavras ecoaram pelas ruas. No dia seguinte, o assunto já era tema em mercados, padarias e até na igreja. Quando Helena soube, sentiu-se esmagada. Não era apenas a sua dignidade que estava em jogo, mas também a de Miguel. O menino voltou da escola chorando, depois que colegas o chamaram de filho de ladra. Helena o abraçou forte, com lágrimas nos olhos, mas não conseguiu encontrar palavras que aliviassem a dor dele. Arthur, ao ver a situação, tomou uma decisão. Procurou Roberto pessoalmente. Encontrou-o no pátio de uma pousada barata, sentado com um copo de cachaça na mão. Você passou dos limites, disse Arthur firme. A vida daquela mulher não lhe pertence. Roberto sorriu com ironia. Acha mesmo que pode me calar? Eu só disse a verdade. Arthur se aproximou, olhando-o nos olhos. Não, você disse mentiras, e se continuar, não responderei apenas com palavras.
O tom firme de Arthur fez Roberto recuar por um instante, mas sua arrogância logo retornou. Não adianta, a cidade já acredita em mim. E sabe o que é pior? Eu ainda tenho mais para contar, coisas que vão fazer você se arrepender de ter se aproximado dela. Arthur conteve a raiva, mas saiu dali decidido a proteger Helena de todas as formas. Quando voltou para sua mansão, reuniu alguns de seus homens de confiança e ordenou que investigassem Roberto. Precisava de provas de quem ele realmente era, de seus crimes, de seu histórico sujo. Se o homem queria usar o passado de Helena contra ela, Arthur usaria a verdade contra ele. Enquanto isso, Helena lutava contra seus próprios medos. Estava dividida entre a gratidão por Arthur e o temor de que sua proximidade pudesse destruir a vida dele. Uma noite, ao ver Miguel dormir tranquilo, aproximou-se da janela e desabafou em voz baixa. Deus, não quero que ele sofra por minha causa. Não quero que Miguel cresça ouvindo que sua mãe arruinou a vida de alguém. No entanto, Miguel já havia criado um laço profundo com Arthur. Em seu coração de criança, o milionário não era apenas um amigo da família, mas o pai que ele sempre sonhou ter. E essa ligação ficava mais evidente a cada dia. Certo domingo, durante um almoço simples preparado por Helena, Miguel olhou para Arthur e disse: "Se eu pudesse escolher um pai, escolheria o Senhor." Helena ficou em silêncio, sem saber onde enfiar o rosto. Arthur, emocionado, colocou a mão no ombro do garoto e respondeu: "Então já sou o que você escolheu." Essas palavras reacenderam em Helena uma mistura de esperança e medo. Talvez aquele homem realmente estivesse disposto a ficar, a enfrentar tudo ao lado deles. Mas ela sabia que Roberto não desistiria tão fácil. Ele ainda tinha algo guardado, uma revelação capaz de abalar tudo o que haviam construído. E o dia em que esse segredo viesse à tona estava cada vez mais próximo. Os dias seguintes foram marcados por uma calma aparente, mas todos em Santa Aurora sabiam que algo estava para acontecer. Roberto continuava rondando, espalhando suas insinuações como veneno. Helena, por mais que tentasse manter a rotina, sentia o peso de cada olhar torto, cada cochicho abafado quando passava pelas ruas com Miguel. Já não se tratava apenas de sobreviver, mas de proteger a inocência do filho contra uma cidade inteira que parecia ter prazer em vê-los humilhados. Arthur, por outro lado, não estava disposto a assistir em silêncio. Seus homens haviam trazido informações importantes sobre Roberto. Descobriram que ele tinha passagens por roubo em cidades vizinhas, que já havia enganado famílias inteiras e que vivia de chantagens. A cada documento encontrado, a cada testemunho coletado, ficava claro que o verdadeiro criminoso não era Helena, mas sim aquele homem que agora tentava destruí-la. Ainda assim, Arthur sabia que não bastava ter as provas. O problema era convencer uma cidade que sempre preferia acreditar no pior. E ele precisava agir com cautela para não expor Helena ainda mais. Enquanto isso, Miguel continuava a se apegar cada vez mais a Arthur. Para o garoto, ele já era um herói. Em uma tarde ensolarada, enquanto brincavam no quintal, Miguel perguntou: "Tio Arthur, o senhor acredita que as pessoas podem mudar?" Arthur sorriu, surpreso com a maturidade da pergunta. "Acredito, sim, mas também acredito que algumas pessoas escolhem o caminho errado e não querem voltar." Miguel pensou por um instante e disse: "Então espero que a mamãe não acredite no que falam dela, porque ela é a melhor pessoa do mundo." Arthur engoliu em seco, tocado pelas palavras. Helena, que ouvia da cozinha, não conseguiu segurar as lágrimas. Naquela noite, Arthur decidiu confrontar Helena novamente sobre Roberto. Sentaram-se lado a lado, e ele perguntou: "Por que tem tanto medo de enfrentar esse homem?" Helena respirou fundo. "Porque sei do que ele é capaz. Quando fui acusada de roubo naquela fazenda, ele estava entre os que me apontaram. Eu não tinha como me defender, e ninguém acreditou em mim.
Tive que sair de lá com meu filho nos braços, humilhada. Esse fantasma me assombra até hoje. Arthur pegou sua mão com firmeza. Não está mais sozinha. Eu vou enfrentar esse fantasma por você. Helena hesitou, mas havia uma sinceridade tão profunda no olhar dele que não conseguiu contestar. Ainda assim, temia pelas consequências. No entanto, Roberto já se preparava para sua jogada final. Em segredo, havia marcado um encontro na praça central da cidade. Reuniu alguns curiosos, prometendo a revelação que abriria os olhos de todos sobre a farsa daquela mulher e sobre o milionário tolo que caiu em suas garras. A notícia correu rápido. Em poucas horas, a praça estava cheia. Homens, mulheres e até crianças aguardavam para ouvir o que Roberto tinha a dizer. O clima era de espetáculo, como se todos estivessem prontos para assistir à queda de alguém. Helena, ao saber do encontro, sentiu as pernas fraquejarem. Queria fugir, desaparecer com Miguel antes que fosse tarde. Mas Arthur não permitiu. Se você fugir, estará confirmando a mentira. Ele disse com firmeza, vamos enfrentar isso juntos. E assim, Helena, Arthur e Miguel caminharam até a praça naquela tarde. O coração dela batia descompassado, enquanto o menino se agarrava à sua mão. Arthur caminhava ao lado, imponente como um escudo. Quando chegaram, a multidão se abriu, e Roberto, com um sorriso cínico, ergueu a voz. Aqui está ela, a mulher que enganou a todos, que carrega um passado de vergonha. O silêncio tomou conta da praça. O momento da verdade havia chegado. A praça estava lotada, e cada olhar recaía sobre Helena como lâminas afiadas. Miguel apertava sua mão com força, enquanto Arthur se mantinha firme ao lado dela. O vento soprava entre as árvores, mas o verdadeiro frio vinha do julgamento coletivo que pairava no ar. Roberto, com a voz embriagada pela sensação de poder, ergueu os braços como se fosse dono da verdade. Todos vocês conhecem Arthur Montenegro, o homem mais rico da cidade, e vejam só em quem ele deposita sua confiança. Uma mulher de passado manchado, expulsa de uma fazenda por roubo. Um burburinho percorreu a multidão. Helena sentiu as pernas tremerem, mas Arthur segurou seu braço discretamente, como quem transmite força em silêncio. Eu estava lá, continuou Roberto teatral. Vi com meus próprios olhos. Ela foi pega tentando levar sacos de mantimentos escondidos, e agora posa de vítima, como se fosse uma santa mãe solteira. Algumas pessoas murmuraram palavras de reprovação. Outras, embora desconfiadas, já se deixavam influenciar. Helena fechou os olhos por um instante, sentindo o coração despedaçar-se. Mas antes que pudesse reagir, Arthur deu um passo à frente. Basta! Sua voz ecoou firme, atravessando o barulho da multidão. Todos se calaram, até Roberto recuou um pouco diante da imponência do milionário. Arthur olhou em volta, encarando cada pessoa ali presente. Vocês estão prontos para acreditar em um homem como esse? Um homem que tem passagens por roubo em cidades vizinhas, que vive de chantagens e mentiras? O público murmurou surpreso. Roberto empalideceu. Arthur continuou. Sim, eu mandei investigar esse sujeito. E sabem o que descobri? Que ele já enganou famílias inteiras, que já foi preso mais de uma vez e que sobrevive espalhando mentiras sobre pessoas honestas. Nesse momento, um dos homens de confiança de Arthur, que havia reunido documentos e testemunhos, apareceu e mostrou papéis ao público. Alguns se aproximaram, leram rapidamente e começaram a comentar em voz alta. É verdade. Ele foi preso em Ouro Verde. Tem até boletim de ocorrência aqui. Roberto tentou protestar, mas sua voz agora soava fraca. Isso é mentira. Esse homem comprou tudo com o dinheiro dele. Arthur avançou mais um passo. O dinheiro pode comprar muitas coisas, Roberto, mas não compra a verdade. E a verdade é que Helena nunca roubou nada. Ela foi vítima de uma armação. E você, entre os que a acusaram, preferiu manchar a vida de uma mulher inocente a reconhecer sua própria covardia.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena, com lágrimas nos olhos, olhou para Arthur sem conseguir acreditar que ele estava disposto a expor tudo diante de toda a cidade. Miguel, ainda segurando sua mão, ergueu a cabeça com orgulho. E digo mais, prosseguiu Arthur, a voz cada vez mais carregada de emoção. Se há alguém aqui que acredita que uma mãe solteira é menos digna, que olhe primeiro para sua própria vida. Essa mulher criou um filho sozinha, enfrentou humilhações e nunca desistiu. Isso, para mim, é prova de caráter maior do que qualquer fortuna. Uma comoção tomou conta da praça. Alguns abaixaram os olhos envergonhados. Outros começaram a murmurar palavras de apoio. É verdade, ela sempre foi trabalhadora. Nunca a vi fazer mal a ninguém. Roberto, encurralado, tentou fugir no meio da multidão, mas foi detido por 2 homens que o entregaram às autoridades locais, já alertadas por Arthur sobre seus crimes. Helena, em choque, mal conseguia se mover. Arthur se voltou para ela, pegou sua mão diante de todos e disse: "Você não precisa mais carregar esse peso. A mentira acabou aqui." Miguel, emocionado, abraçou os 2 ao mesmo tempo. Pela primeira vez, Helena sentiu que talvez tivesse encontrado um lugar de pertencimento, um espaço onde não era mais apenas a mãe solteira julgada pela cidade, mas uma mulher digna de respeito e amor. Mas embora Roberto tivesse sido desmascarado, o caminho de Helena e Arthur ainda estava apenas começando. Pois, depois daquele dia, não apenas a cidade inteira falaria sobre eles, mas também surgiriam novos desafios para provar que aquela união poderia resistir ao tempo, às diferenças e ao orgulho de uma sociedade marcada pelas aparências. Os dias que se seguiram ao confronto na praça mudaram completamente o ambiente em Santa Aurora. Se antes Helena era vista com desconfiança, agora muitos começavam a olhá-la com respeito e até com uma certa vergonha por terem acreditado em Roberto. Ainda havia aqueles que murmuravam pelas costas, é claro, mas a maioria passou a reconhecer a injustiça que ela havia carregado por tanto tempo. Helena, no entanto, ainda estava assustada. O alívio de ver a verdade vir à tona era imenso, mas junto dele vinha o peso de uma nova realidade. Agora ela era o centro das atenções. Cada gesto seu era observado, cada palavra comentada. Miguel, sempre esperto, percebia isso e se agarrava ainda mais a Arthur, que se tornara para ele uma figura de confiança e proteção. Arthur, por sua vez, parecia ainda mais decidido. O olhar firme com que enfrentara a cidade não era apenas para defender Helena, mas também para provar a si mesmo que sua vida de riqueza e status só faria sentido se fosse usada para algo maior. Passava cada vez mais tempo ao lado dela e do menino, ajudando na rotina, ouvindo suas histórias, descobrindo detalhes de um mundo simples que até então desconhecia. Numa manhã, enquanto caminhavam pela plantação, Helena quebrou o silêncio. "Eu ainda não sei como agradecer pelo que fez por mim." Arthur sorriu de leve. "Não precisa me agradecer. Eu só fiz o que era certo." Ela parou, olhou para ele e respirou fundo. "O problema é que quando alguém como você defende alguém como eu, sempre parece haver um preço, e eu não tenho nada a oferecer além de uma vida complicada." Arthur parou também e encarou-a com seriedade. "Helena, você tem algo que muitos jamais terão: coragem. Você criou seu filho sozinha, sobreviveu às humilhações e ainda encontra forças para seguir em frente. Isso vale mais do que qualquer fortuna." As palavras tocaram fundo em Helena, mas também despertaram um temor. Ela sabia que os sentimentos estavam crescendo entre eles e isso a assustava. Afinal, Arthur era um milionário, dono de terras e respeito. Ela, apenas uma mãe solteira marcada pelo passado. Enquanto lutava contra esses pensamentos, Miguel corria à frente, rindo e brincando. De repente, parou e voltou até eles. "Mamãe, tio Arthur, será que a gente podia morar aqui para sempre? Eu gosto daqui."
Helena sorriu com ternura, mas não respondeu. Arthur, no entanto, abaixou-se ao lado do menino e disse: Se depender de mim, vocês nunca mais vão precisar sair daqui. Aquelas palavras ecoaram no coração de Helena como uma promessa, ainda que ela não soubesse se deveria acreditar. Na cidade, entretanto, o assunto ainda não havia terminado. O escândalo envolvendo Roberto abriu feridas antigas. Pessoas começaram a questionar outras injustiças, antigos preconceitos e até mesmo a autoridade dos que se consideravam melhores por causa de suas posses. Helena, sem querer, tornou-se símbolo de resistência. Mas esse título também atraía olhares de inveja. Alguns comerciantes murmuravam que Arthur estava perdendo o juízo ao se envolver com uma mulher qualquer. Havia quem acreditasse que ela só queria se aproveitar de sua fortuna. Os comentários chegavam aos ouvidos de Helena, e isso a feria mais do que ela deixava transparecer. Numa noite silenciosa, depois que Miguel adormeceu, ela se aproximou de Arthur e desabafou. Eu tenho medo. Medo de quê? Ele perguntou suavemente. De que tudo isso seja apenas uma ilusão. De que amanhã eu acorde e descubra que você se arrependeu de ter me defendido, que decidiu me abandonar por causa do que as pessoas dizem. Arthur segurou suas mãos e respondeu com firmeza. Helena, eu já perdi muito tempo da minha vida me importando com o que os outros pensam. Não vou cometer esse erro de novo. Ela o olhou nos olhos, tentando encontrar alguma hesitação, mas tudo o que viu foi sinceridade. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um grito distante. Um vizinho corria em direção à fazenda, ofegante. Arthur, Helena, precisam vir rápido. É sobre Roberto. O vizinho chegou quase sem fôlego, suado e com o rosto transtornado. Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome de Roberto novamente. Miguel, que havia acordado com a agitação, espiava pela janela, assustado. Arthur deu um passo à frente, a expressão endurecida. O que aconteceu com ele? Perguntou com a voz firme. Ele fugiu da prisão provisória, respondeu o homem, tentando recuperar o ar. Disseram que foi visto seguindo pela estrada velha, mas alguns acreditam que ele não foi embora, que ainda está por perto. Helena empalideceu, lembrando-se de todas as ameaças que Roberto havia feito. Eu sabia que não ia terminar assim, murmurou, levando a mão à boca. Arthur colocou a mão em seu ombro. Não se preocupe, ele não vai tocar em você nem em Miguel. Eu não vou permitir. Mas apesar de suas palavras, Arthur sabia que o risco era real. Roberto era imprevisível. E um homem acuado se tornava ainda mais perigoso. Reforçou a segurança da fazenda, colocou homens de confiança para vigiar os arredores e pediu para que Helena e Miguel evitassem sair sozinhos. Nos dias seguintes, a tensão pairava no ar. Qualquer ruído na noite fazia Helena despertar assustada, temendo encontrar Roberto à espreita. Miguel, embora tentasse ser corajoso, percebia o medo da mãe e acabava dormindo agarrado a ela. Arthur, por sua vez, mal descansava. Passava as noites rondando a propriedade, sempre atento. O peso da responsabilidade não o assustava, mas o medo de ver Helena sofrer novamente o consumia. Foi numa madrugada silenciosa que o pior aconteceu. Enquanto a lua iluminava a plantação, um dos homens de Arthur avistou uma sombra próxima ao celeiro. O alerta foi dado imediatamente. Arthur correu até lá. E Helena, ao ouvir os gritos, não resistiu em segui-lo, mesmo com Miguel suplicando para que ficasse dentro de casa. No celeiro, a cena se revelou. Roberto, com os olhos cheios de ódio e uma faca em mãos, encarava Arthur. Eu não perdi, Montenegro. Você pode ter me humilhado diante de todos, mas não vai ficar com o que é meu, gritou, apontando para Helena. Arthur avançou um passo, firme, sem medo. Ela nunca foi sua, nem agora, nem nunca. Helena, tremendo, aproximou-se mais, mas Arthur ergueu a mão para que ela não chegasse perto. O embate era inevitável. Roberto investiu,
e os dois homens colidiram com força. O barulho da luta ecoou pelo celeiro, assustando os animais. Helena gritou desesperada, enquanto Miguel chorava à porta, chamando pela mãe. Arthur, mesmo forte, teve dificuldade para conter a fúria de Roberto, que lutava como um animal encurralado. A faca brilhou no ar, e por um instante, Helena sentiu o coração parar. Mas com um movimento rápido, Arthur conseguiu derrubar o rival no chão, imobilizando-o. Os homens de confiança chegaram logo em seguida, segurando Roberto e arrancando-lhe a arma. Ele gritava, cuspindo insultos, prometendo vingança, mas estava derrotado. Helena correu até Arthur, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu achei que ia perder você. Arthur a envolveu nos braços, respirando com dificuldade, mas firme. Eu prometi que nada aconteceria com vocês, e eu cumpro minhas promessas. Miguel correu e abraçou os dois ao mesmo tempo, soluçando. O trio permaneceu unido ali, no meio do celeiro, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Roberto foi levado definitivamente pelas autoridades naquela noite. Mas para Helena, ficou claro que as cicatrizes emocionais não sumiriam tão cedo. Ainda assim, havia algo novo em seu coração: esperança. Arthur não era apenas um protetor. Ele era alguém disposto a enfrentar o impossível por ela e por Miguel. E naquele abraço, em meio ao cheiro de feno e à respiração ofegante, Helena percebeu que pela primeira vez em muito tempo não precisava ter medo do amanhã. Os dias após o confronto com Roberto foram de alívio, mas também de ajustes. Helena ainda precisava recuperar a sensação de segurança, e Miguel precisava voltar à rotina de criança sem medo. Arthur, determinado, dedicou-se inteiramente a ajudá-los. A presença constante dele não era apenas física, era emocional. Ele mostrava que não apenas podia protegê-los, mas que também desejava estar presente de maneira genuína em suas vidas. Helena, por sua vez, começou a sentir algo que há muito não experimentava: confiança. Confiar em Arthur não significava apenas acreditar que ele os protegeria de ameaças externas, mas acreditar que sua bondade e integridade eram reais. Ela sentiu que finalmente poderia respirar sem carregar o peso do medo constante. Miguel, sempre observador, percebeu mudanças sutis na mãe. Ela sorria mais, falava com mais leveza, e os olhos dela não tinham mais aquele brilho de preocupação constante. Ele abraçava Arthur cada vez mais, sentindo que aquele homem era a família que ele nunca tivera. Certa manhã, enquanto caminhavam pelo pomar da fazenda, Arthur perguntou a Helena: "Você já pensou em como seria a vida se não tivesse passado por tudo isso?" Ela sorriu, mas havia melancolia na expressão. "Talvez não teria aprendido tanto. Talvez não tivesse entendido a força que eu realmente tenho." Arthur apertou a mão dela. "E essa força é o que faz você incrível. Você e Miguel merecem um futuro sem medo." Enquanto falavam, Miguel corria à frente, colhendo frutas maduras. Ao ver o menino feliz, Helena sentiu um calor no coração. Pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Mas a cidade ainda fervilhava com histórias sobre a coragem dela. O episódio com Roberto não apenas expôs a verdade, mas também fez com que muitos moradores começassem a questionar seus próprios preconceitos. Alguns que antes a julgavam começaram a oferecer ajuda silenciosa, enquanto outros, envergonhados, se afastavam, percebendo que haviam sido injustos. Arthur, atento a tudo, percebeu que aquele era o momento de não apenas proteger, mas de construir algo sólido. Ele propôs a Helena que começassem a planejar o futuro de maneira que eles, juntos, pudessem superar o passado e criar uma vida de estabilidade e felicidade. "O que você acha de pensarmos em algo maior?" ele perguntou. "Talvez uma casa nova, mais perto do campo, com espaço para você e Miguel viverem bem." Helena olhou para ele surpresa, mas um sorriso tímido surgiu.
Eu nunca pensei que pudesse ter isso. Nunca imaginei que alguém se importaria tanto. Arthur sorriu. Não é apenas cuidado, é respeito, e é porque vocês merecem. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Miguel segurava firme a mão de ambos, sentindo que sua família finalmente estava se formando. Helena, com os olhos marejados, percebeu que aquela sensação de medo e desconfiança estava lentamente sendo substituída por esperança e amor. A relação deles crescia de maneira natural. Helena descobriu que podia rir, brincar e até se sentir protegida sem se sentir diminuída. Arthur descobriu que podia ser mais do que um milionário distante. Podia ser alguém capaz de amar e ser amado de forma simples, genuína e incondicional. E mesmo que o passado ainda tentasse surgir em pequenas lembranças, Helena sabia que com Arthur ao lado dela e Miguel sorrindo, eles seriam capazes de superar qualquer obstáculo que aparecesse. As semanas se passaram e a rotina de Helena, Miguel e Arthur começou a se consolidar. O medo de Roberto ficou para trás, mas Helena ainda sentia pequenas pontadas de ansiedade quando recordava o quão perto estiveram de um desastre. Cada manhã, quando acordava e via Miguel dormindo tranquilo, a sensação de alívio preenchia seu coração. Arthur, percebendo essa fragilidade, decidiu que era hora de fortalecer a confiança de Helena e também preparar Miguel para um futuro seguro. Começaram a realizar pequenas mudanças na vida deles. Reorganizaram a casa, compraram livros e brinquedos educativos para Miguel e até introduziram atividades no campo que uniam diversão e aprendizado. Miguel, encantado com tudo, parecia uma criança transformada. Ele corria pelos campos, aprendia a plantar sementes, cuidar de animais e ajudava Helena a organizar pequenas tarefas do dia a dia. Mas, acima de tudo, ele experimentava algo que nunca tivera: a sensação de segurança e pertencimento. Helena, por sua vez, começou a se abrir emocionalmente. Percebeu que podia confiar em Arthur, não apenas para proteção física, mas para apoio emocional. Ele ouvia seus desabafos, compartilhava experiências de sua própria vida, mas nunca a julgava. Certa tarde, enquanto sentavam-se à beira do lago da propriedade, Miguel correu até eles com um peixe recém-pescado e exclamou: "Olhem, eu pesquei sozinho!" Helena riu, emocionada, enquanto Arthur sorria orgulhoso. "Muito bem, campeão." Helena sentiu um calor no coração. Pela primeira vez, não se tratava apenas de sobreviver ou de proteger Miguel. Agora, havia momentos de alegria genuína que ela não experimentava há anos. A sensação de medo havia sido substituída pela esperança. Arthur, notando a mudança, decidiu avançar um passo em seu relacionamento com Helena. "Sabe, Helena", começou ele, hesitando, "eu nunca imaginei que pudesse encontrar alguém que me tocasse tão profundamente. Mas com você, tudo mudou." Helena engoliu em seco, surpresa e com o coração acelerado. Eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada", respondeu Arthur, segurando sua mão. "Apenas saiba que quero estar com você e Miguel, não por obrigação, mas porque desejo isso de todo o coração." Miguel, ouvindo a conversa, correu para abraçá-los. "Então somos uma família de verdade?" Arthur sorriu, abraçando o garoto junto com Helena. "Sim, somos. A partir desse momento, a dinâmica entre eles mudou. Helena não precisava mais sentir medo do julgamento da cidade. Miguel tinha a figura paterna que sempre desejou. E Arthur descobriu que proteger e amar poderia ser mais gratificante do que qualquer fortuna ou poder que já possuíra. Enquanto a cidade lentamente começava a aceitar Helena e Miguel como parte de uma nova realidade, o trio passava os dias entre sorrisos, aprendizado e pequenas aventuras. Helena começou a perceber que, mesmo com todas as dificuldades passadas, havia encontrado algo mais valioso: a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. E assim, entre o riso de Miguel e o olhar carinhoso de Arthur e Helena,
finalmente começou a acreditar que a felicidade, aquela verdadeira e duradoura, não era apenas um sonho distante, mas uma realidade que ela poderia viver a cada dia. Com o passar dos meses, Helena, Miguel e Arthur estabeleceram uma rotina que combinava trabalho, aprendizado e momentos de lazer. O passado doloroso de Helena ainda surgia às vezes em memórias silenciosas, mas cada dia ao lado de Arthur e do filho fazia com que essas lembranças perdessem o peso. Ela estava aprendendo a viver sem medo, e Miguel florescia como nunca antes. Arthur, sempre atento, incentivava Miguel a explorar, aprender e sonhar. Cada vitória do garoto, por menor que fosse, era comemorada com entusiasmo. Um dia, Miguel mostrou à mãe e a Arthur que conseguira montar sozinho um pequeno galpão de madeira, e Helena não conteve as lágrimas de orgulho. "Ele está crescendo tão rápido", disse ela, emocionada. "E com coragem, determinação e alegria", completou Arthur sorrindo. "Qualidades que ele aprendeu com você, Helena." Helena sentiu o coração apertar de gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha na responsabilidade de criar Miguel. Arthur não era apenas um protetor, mas alguém disposto a compartilhar cada dificuldade e cada vitória. Na cidade, a história de Helena começou a se espalhar de forma diferente. O episódio de Roberto, embora traumático, serviu como um divisor de águas. Muitos perceberam que haviam julgado injustamente uma mulher que lutava sozinha para criar o filho. Alguns vieram até Helena oferecer ajuda ou apenas palavras de apoio, e ela começou a sentir que a sociedade podia, aos poucos, reconhecer seu valor. Enquanto isso, Helena e Arthur começaram a falar mais sobre o futuro. Conversavam sobre mudanças, sobre segurança, educação de Miguel e até sobre sonhos pessoais que haviam deixado de lado. Helena, especialmente, descobriu que podia se abrir emocionalmente, contar medos, inseguranças e até pequenos desejos, e sempre receber compreensão e incentivo. Certa tarde, enquanto caminham pelo campo, Miguel perguntou: "Mamãe, será que podemos ter uma horta só nossa?" Helena sorriu. "Claro, querido. Podemos plantar o que você quiser." Arthur se abaixou ao lado de Miguel e disse: "E eu vou ajudar. Vou ensinar tudo o que sei para vocês dois." O menino abraçou os dois, sorrindo de orelha a orelha. Helena, observando a cena, percebeu que o medo do passado estava realmente sendo substituído por confiança, esperança e amor. No entanto, o que eles não sabiam era que um novo desafio se aproximava. Não mais na forma de um inimigo externo, mas de circunstâncias inesperadas que testariam sua união, paciência e coragem. Arthur sabia que proteger Helena e Miguel exigiria mais do que riqueza ou influência. Exigiria sensibilidade, compreensão e, sobretudo, amor verdadeiro. Helena, por sua vez, começou a perceber que havia encontrado algo raro e precioso, alguém disposto a lutar ao seu lado por um futuro digno, sem deixar que o passado a definisse. E Miguel, inocente e feliz, apenas sorria, sabendo que finalmente tinha um lar seguro e cheio de amor. Entre sorrisos, desafios e descobertas, a vida deles começava a se transformar. Cada dia trazia pequenas vitórias. Cada noite, a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer obstáculo. E assim, a história de Helena, Miguel e Arthur continuava, marcada por coragem, resiliência e a promessa de um futuro melhor. Com o tempo, Helena começou a perceber mudanças sutis, mas profundas em sua própria vida. A confiança que antes era rara começou a se consolidar, e cada gesto de carinho de Arthur reforçava que não estava mais sozinha. Miguel, agora mais seguro e confiante, ria com frequência. Descobria o prazer de aprender e se encantava com pequenas aventuras no campo. Arthur, atento a cada detalhe, percebeu que o que construiu com Helena e Miguel ia muito além de proteção ou amizade. Ele queria que aquela vida em comum fosse sólida, duradoura e que todos os dias fossem preenchidos com amor, confiança e respeito.
Assim, começou a planejar pequenos momentos especiais, passeios, atividades educativas para Miguel e encontros que fortalecessem o vínculo entre os três. Uma tarde, enquanto Miguel explorava o bosque próximo à fazenda, Helena e Arthur caminhavam lado a lado, conversando sobre o futuro. Helena, com um sorriso tímido, disse: "Nunca imaginei que poderia ter algo assim. Uma vida tranquila, segura e cheia de amor." Arthur olhou para ela com carinho. "E você merece isso, Helena. Merece ser feliz, sem medo, sem julgamentos." O garoto, percebendo o clima, correu de volta para eles, mostrando folhas coloridas e pequenos galhos que havia encontrado. "Olhem só, mamãe. Arthur, eu fiz um tesouro da natureza." Helena e Arthur sorriram juntos, emocionados com a alegria simples do menino. Helena sentiu algo dentro de si que há muito não sentia: gratidão e esperança. O passado, com todas as dores e humilhações, parecia menos pesado quando comparado à possibilidade de construir um futuro com aqueles que realmente se importavam. Enquanto isso, a cidade começava a mudar sua percepção sobre Helena. As pessoas que antes a julgavam, agora a olhavam com respeito. O episódio de Roberto serviu como uma lição para muitos. A verdade sempre prevalece e quem luta com dignidade merece reconhecimento. Helena, silenciosamente, tornou-se símbolo de força e resiliência para outras mães solteiras e famílias na mesma situação. Arthur, percebendo a transformação, decidiu que era hora de consolidar de vez a segurança da família. Investiu em melhorias na casa, reforçou a segurança ao redor da propriedade e incentivou Helena a pensar nos próximos passos de sua vida, como cursos, atividades para Miguel e projetos pessoais que ela havia deixado de lado por anos. Numa noite tranquila, sentados juntos no alpendre da casa, Helena apoiou a cabeça no ombro de Arthur e disse: "Eu nunca pensei que poderia confiar tanto em alguém." Arthur sorriu, passando a mão pelos cabelos dela. "E não precisa. Apenas saiba que estou aqui sempre." Miguel, dormindo ao lado, respirava tranquilo. A sensação de segurança e amor se espalhava pelo ar. Helena percebeu que, pela primeira vez, não precisava se preocupar apenas com sobreviver ou proteger o filho. Podia, finalmente, viver. Mas a vida tinha ainda seus desafios, não mais representados por inimigos como Roberto, mas pelas circunstâncias e surpresas que o futuro inevitavelmente traria. Helena e Arthur sabiam que sua união, fortalecida pelo amor e pela coragem, seria capaz de superar qualquer obstáculo e que cada dia juntos era uma oportunidade de construir algo realmente duradouro. E assim, entre sorrisos, abraços e pequenas descobertas, a vida deles continuava a se transformar, cada vez mais marcada por confiança, amor e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar tudo. Com a chegada da primavera, a fazenda parecia ainda mais viva. Flores coloridas surgiam entre os campos, os animais estavam saudáveis e o canto dos pássaros criava uma trilha sonora perfeita para os dias de Helena, Miguel e Arthur. Cada manhã era um lembrete de que, apesar de todo o sofrimento passado, a vida ainda tinha beleza e oportunidades. Miguel, cada vez mais confiante, começou a explorar o campo com autonomia, mas sempre acompanhado de pequenas lições de Arthur. Aprendia a cuidar das plantas, a respeitar os animais e a valorizar a natureza que cercava a fazenda. Helena observava, emocionada, percebendo que seu filho crescia com princípios que ela sempre sonhara em ensinar. Arthur, atento, também aproveitava esses momentos para se aproximar ainda mais de Helena. Pequenos gestos, como ajudá-la nas tarefas do dia a dia, compartilhar conversas longas ou simplesmente rir das brincadeiras de Miguel, fortaleciam o vínculo entre eles. Certa tarde, após um dia intenso de trabalho na horta e brincadeiras com Miguel, Helena e Arthur sentaram-se à sombra de uma árvore antiga.
O silêncio era confortável e ambos sentiam a paz daquele momento. Helena respirou fundo e disse: Nunca imaginei que a vida pudesse ser assim. Tranquila, mas ao mesmo tempo tão cheia de significado. Arthur olhou para ela com ternura. Eu também não. Mas descobri que quando se protege o que é verdadeiro, tudo se torna mais claro. A felicidade não está apenas nos momentos grandiosos, mas nas pequenas coisas que compartilhamos todos os dias. Helena sorriu, sentindo uma emoção profunda. Miguel, que corria próximo a eles, voltou com um ramo de flores silvestres. Mamãe, olha, peguei para você. Ela recebeu o presente com lágrimas nos olhos e o abraço apertado. Obrigada, meu amor. Arthur observava a cena com o coração cheio de gratidão. Pela primeira vez, não havia medo, não havia sombra do passado, apenas a certeza de que juntos eles formavam uma família verdadeira. Enquanto isso, a cidade de Santa Aurora começava a se acostumar com a nova realidade. Helena e Miguel não eram mais motivo de fofoca ou julgamento. Pelo contrário, a história deles inspirava outras famílias, mostrando que coragem, dignidade e amor podem transformar vidas, mesmo diante de adversidades. Arthur, percebendo essa mudança, decidiu dar um passo adiante. Começou a planejar pequenas reformas na casa para torná-la mais confortável e segura, e sugeriu que Helena considerasse cursos ou atividades que pudessem ajudá-la a se desenvolver ainda mais. Ela, embora tímida, aceitou a ideia, percebendo que finalmente havia espaço para sonhar novamente. Nas semanas seguintes, cada dia trouxe pequenas conquistas. Miguel aprendeu a cuidar melhor da horta. Helena começou a se envolver em projetos comunitários e Arthur se consolidava não apenas como protetor, mas como alguém essencial na vida dos dois. Naquelas noites tranquilas, enquanto o vento soprava pelo campo e o céu se tingia de tons alaranjados, Helena sentia que a vida finalmente começava a sorrir para eles. E, ao lado de Arthur e Miguel, percebeu que, apesar das dificuldades, havia encontrado algo que valia a pena lutar. A verdadeira felicidade, construída com amor, coragem e confiança. O verão chegou trazendo dias longos e cheios de calor. O campo da fazenda fervilhava de vida. O trigo dourado ondulava ao vento, os animais se movimentavam felizes e o aroma das flores preenchia o ar. Para Helena, Miguel e Arthur, cada manhã trazia a sensação de renascimento, como se finalmente pudessem viver sem as sombras do passado. Miguel se tornou ainda mais ativo, correndo pelos campos, aprendendo a cuidar de pequenas tarefas e explorando a natureza com curiosidade e alegria. Helena observava cada conquista do filho com orgulho, sentindo que, pela primeira vez, ele crescia com segurança e amor, sem o peso da insegurança ou do medo de ser julgado. Arthur continuava a se mostrar, não apenas um protetor, mas um guia e um amigo para ambos. Passava horas ao lado de Miguel ensinando sobre a vida no campo, compartilhando histórias e transmitindo valores de honestidade, respeito e coragem. Helena sentia a força da presença dele e a importância de alguém disposto a se comprometer não apenas com ela, mas também com o futuro do filho. Numa tarde ensolarada, após terminarem as tarefas do dia, Arthur levou Helena para caminhar até o pomar, longe do olhar curioso da cidade. Ele segurou sua mão com firmeza e disse: Helena, sei que enfrentamos muito juntos, mas quero que saiba algo. Não importa o que aconteça, nem o que o passado tentou nos tirar, eu quero que continuemos assim, juntos. Helena parou, olhando nos olhos dele e sentiu seu coração disparar. Arthur, eu nunca imaginei que pudesse confiar tanto em alguém. E, ao mesmo tempo, nunca me senti tão segura. Arthur sorriu, acariciando delicadamente a mão dela. Então vamos fazer isso dar certo, para você, para Miguel e para nós. Miguel,
correndo à frente, trouxe uma cesta cheia de frutas e flores que havia colhido. "Olhem só, trouxe um presente para vocês", exclamou radiante. Helena e Arthur riram juntos, abraçando o menino. Helena sentiu que pela primeira vez seu coração estava completamente tranquilo. A família que ela jamais imaginou ter parecia agora real, sólida e cheia de amor. Na cidade, a reputação de Helena continuava a se fortalecer. O episódio com Roberto serviu como um marco, mostrando a todos que a coragem e a integridade são mais fortes que a mentira e a maldade. Ela começou a receber gestos de respeito e até pedidos de desculpas daqueles que antes a haviam julgado injustamente. Arthur, atento a tudo, aproveitou para reforçar que a vida deles agora era de proteção, aprendizado e felicidade. Cada gesto, cada palavra e cada abraço eram importantes para consolidar os laços entre os três. E assim, os dias de verão passaram trazendo não apenas calor, mas também esperança. Helena aprendeu a confiar no amor e na bondade. Miguel cresceu seguro e feliz. E Arthur descobriu que a verdadeira riqueza não estava apenas em suas posses, mas na família que havia formado. Entre brincadeiras no campo, tarefas diárias e momentos de cumplicidade, eles começavam a perceber que o futuro, finalmente, estava em suas mãos. Uma vida de felicidade, construída com amor, respeito e coragem, tornava-se possível, e cada dia era uma nova oportunidade de fortalecer esse laço que os unia. Com a chegada de um outono suave, a fazenda começou a apresentar cores vibrantes. Folhas avermelhadas caíam lentamente e o aroma da terra molhada preenchia o ar. Helena observava Miguel correr pelos campos, rindo e explorando a natureza sem medo, e sentiu uma onda de gratidão e alívio. Pela primeira vez, parecia que o passado cruel não tinha mais poder sobre suas vidas. Arthur, sempre atento, incentivava cada passo do menino, ensinando-o a cuidar das plantas, a respeitar os animais e a valorizar o trabalho e a dedicação. Miguel olhava para ele não apenas como um amigo, mas como um verdadeiro pai, alguém que se importava profundamente com sua felicidade e segurança. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo bosque próximo à fazenda, Helena e Arthur sentaram-se em um tronco caído, conversando sobre os próximos passos de suas vidas. Helena, emocionada, disse: "Arthur, eu nunca imaginei que pudesse sentir tanta paz. Depois de tudo que passei, não pensei que seria possível confiar em alguém assim." Arthur apertou sua mão com carinho. "Eu prometi que estaria sempre ao seu lado, Helena, não só por proteção, mas porque quero estar presente na sua vida e na do Miguel." Miguel, que brincava próximo a eles, voltou correndo com um punhado de folhas coloridas. "Olhem, peguei para vocês!" Helena sorriu, pegando as folhas com cuidado e olhando para o filho com lágrimas nos olhos. "Obrigada, meu amor." Arthur observou a cena e sentiu o coração aquecer. Cada gesto simples, cada sorriso compartilhado, fortalecia a certeza de que aquela família estava se formando de maneira sólida e verdadeira. Na cidade, as notícias sobre a coragem de Helena continuavam a repercutir. Ela passou a ser vista como símbolo de determinação e integridade. E muitas pessoas começaram a se aproximar, oferecendo apoio ou simplesmente reconhecendo a injustiça que ela havia sofrido. Arthur, percebendo o impacto positivo que Helena causava, sugeriu que ela começasse a se envolver em projetos comunitários, ajudando outras famílias que enfrentavam dificuldades semelhantes. Helena, inicialmente tímida, aceitou a ideia, sentindo que agora tinha voz e força para fazer a diferença. Enquanto isso, Miguel, encantado com cada descoberta e aprendizado, continuava a crescer feliz e confiante. Ele não apenas observava a relação entre a mãe e Arthur, mas também aprendia valores importantes sobre respeito, coragem e amor. Numa noite tranquila, enquanto a lua iluminava os campos da fazenda, Helena se aproximou de Arthur, segurando sua mão. "Sabe,
Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz, disse ela com a voz embargada. Arthur sorriu, acariciando seu rosto. E essa felicidade é real, Helena. Não importa o que o passado trouxe, nós construímos algo verdadeiro juntos. Miguel, já dormindo em seu quarto, sonhava tranquilo. Helena, observando o filho, percebeu que finalmente a vida começava a sorrir para eles. E Arthur, ao lado dela, sabia que proteger e amar aquela família era mais valioso do que qualquer riqueza que possuísse. A união deles, construída com coragem, confiança e amor, se tornava cada vez mais forte. E mesmo diante de possíveis desafios futuros, Helena, Miguel e Arthur sentiam que juntos poderiam superar qualquer obstáculo, vivendo dias plenos de esperança e felicidade. O inverno aproximava-se suavemente, trazendo noites frias e manhãs enevoadas na fazenda. Apesar do clima rigoroso, a vida de Helena, Miguel e Arthur estava mais aquecida do que nunca. O vínculo entre eles se fortalecia a cada dia, e pequenas rotinas se transformavam em momentos de alegria e aprendizado. Miguel descobria a beleza das mudanças sazonais. Ele adorava ajudar Helena a cuidar das árvores e observar as folhas caindo, enquanto Arthur explicava o ciclo da natureza e como tudo se renovava com o tempo. Para o menino, essas pequenas lições eram aventuras cheias de descobertas e encantamento. Helena, por sua vez, sentia que cada dia trazia um passo a mais em direção à confiança plena. Arthur estava presente em cada momento, mostrando que o amor verdadeiro não exigia perfeição, mas dedicação e sinceridade. A segurança que ele oferecia ia além do físico, era emocional, fortalecendo a esperança e a coragem da mãe. Certa manhã, ao preparar o café para Miguel e Arthur, Helena sorriu ao ouvir a risada do filho brincando com seu pai adotivo. Ela percebeu que, pela primeira vez, não precisava se preocupar com julgamentos ou ataques do passado. Tudo aquilo que antes parecia impossível, confiança, amor e estabilidade, agora fazia parte de sua vida cotidiana. Arthur, ao vê-la sorrir, aproximou-se e disse com suavidade: Helena, você e Miguel mudaram minha vida. Eu nunca imaginei que pudesse me sentir tão completo. Ela corou levemente, sentindo o calor da sinceridade dele. Arthur, eu também nunca imaginei que alguém pudesse se importar tanto assim. Com o tempo, percebi que você não está aqui apenas para proteger, mas para construir algo conosco. Enquanto isso, Miguel, curioso, trouxe um pequeno galho decorado com folhas e flores que havia encontrado durante suas brincadeiras. Olhem, fiz uma decoração de inverno. Helena riu emocionada, abraçando o menino. Que lindo, meu amor. Arthur observou a cena com um sorriso satisfeito. Cada momento simples, cada gesto de ternura consolidava a certeza de que aquela família havia encontrado um novo começo. Na cidade, a reputação de Helena seguia se fortalecendo. A história dela inspirava outras mães solteiras e famílias, mostrando que a honestidade, coragem e dedicação podem vencer preconceitos e mentiras. Arthur sabia que o respeito conquistado por Helena não vinha de suas posses, mas da força que ela demonstrava diariamente. E assim, mesmo com o frio do inverno e os desafios que surgiam, Helena, Miguel e Arthur viviam momentos de plenitude, alegria e confiança. Cada abraço, cada risada e cada pequeno gesto construíam uma base sólida de amor, formando uma família capaz de enfrentar qualquer dificuldade futura com união e esperança. O passado ainda existia, mas a cada dia ele se tornava menos poderoso diante da força do amor e da determinação que unia aqueles três corações. O inverno avançava, cobrindo os campos com uma névoa suave e transformando a fazenda em um cenário silencioso e encantador. Helena, Miguel e Arthur encontravam beleza e conforto nos pequenos detalhes. O vapor do café quente nas manhãs geladas,
o som do vento entre as árvores e as risadas de Miguel enchendo a casa de alegria. Cada dia se tornava uma celebração silenciosa da vida que estavam reconstruindo juntos. Miguel se aproximava cada vez mais de Arthur, observando cada gesto, cada ensinamento e cada sorriso. Para o menino, Arthur não era apenas um amigo ou protetor, mas uma referência de coragem e bondade. Helena sentia-se cada vez mais segura, percebendo que podia confiar plenamente naquele homem que havia se tornado parte essencial de suas vidas. Certa tarde, enquanto observavam a neve leve que começava a cair, Miguel correu até Helena e disse: "Mamãe, será que podemos construir um boneco de neve juntos?" Helena sorriu, sentindo a alegria contagiante do filho. "Claro, meu amor." Arthur se aproximou pegando Miguel pelos ombros. "Vamos fazer o maior boneco de neve da fazenda." Enquanto construíam o boneco, Helena olhou para Arthur, admirando a paciência e o carinho com que ele interagia com Miguel. "Arthur, você não imagina o quanto mudou nossas vidas." Ele sorriu, depositando um beijo leve na testa dela. "E vocês mudaram a minha também. Cada sorriso de vocês vale mais do que qualquer fortuna que eu possa ter." Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Helena e Arthur sentaram-se junto à lareira. O calor do fogo contrastava com o frio do lado de fora, mas o calor dentro deles era ainda maior. Helena respirou fundo e disse: "Veja, Arthur, eu ainda tenho medo do futuro, mas com você e Miguel ao meu lado, sinto que posso enfrentar qualquer coisa." Arthur apertou sua mão com firmeza. "Nós vamos enfrentar juntos, Helena. Não importa o que vier, nossa família vai superar tudo." O silêncio confortável da lareira foi interrompido apenas pelo som do vento lá fora, trazendo lembranças do passado e esperança para o futuro. Helena percebeu que, apesar das cicatrizes que carregava, a vida podia ser bela novamente. Na cidade, as histórias de superação de Helena começaram a inspirar outros. Pessoas que antes a haviam julgado agora a viam com respeito, e muitas começaram a procurar ajuda ou simplesmente admiração por sua coragem. Helena sentia que não estava apenas reconstruindo sua própria vida, mas também contribuindo para mudar mentalidades ao seu redor. E assim, mesmo com o inverno rigoroso, a fazenda se tornou um refúgio de alegria, amor e esperança. Cada dia fortalecia os laços entre Helena, Miguel e Arthur, preparando-os para qualquer desafio que pudesse surgir. Eles haviam aprendido que a verdadeira força não vinha da riqueza ou do poder, mas do amor, da união e da coragem de enfrentar juntos todas as adversidades. O inverno chegava ao fim e os primeiros sinais da primavera surgiam nos campos da fazenda. Flores brotavam tímidas, os animais se moviam com mais energia e o canto dos pássaros anunciava novos começos. Helena, Miguel e Arthur observavam juntos aquela transformação, sentindo que, assim como a natureza, suas vidas também estavam renascendo. Miguel corria entre as árvores, rindo e chamando ambos para brincar. Helena, com um sorriso sereno, observava o filho e sentia o coração cheio de gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, ela não precisava temer o amanhã. Arthur, ao lado dela, segurava sua mão, transmitindo segurança e carinho em silêncio. Nos meses anteriores, eles haviam enfrentado julgamentos da cidade, ameaças de Roberto e os fantasmas do passado. Mas cada desafio serviu para fortalecer o vínculo entre eles. Helena percebeu que sua coragem e determinação, somadas ao apoio e amor de Arthur, haviam criado algo que nem a adversidade poderia destruir: uma família verdadeira. Certa manhã, enquanto o sol despontava no horizonte, Arthur se aproximou de Helena, com Miguel segurando sua mão. "Helena, quero que saiba que não importa o que aconteça, nossa família está segura e unida. Nada poderá nos separar." Helena olhou para ele
com lágrimas nos olhos, sentindo que finalmente havia encontrado a paz que tanto buscara. Eu sei, Arthur, e prometo que nunca vou deixar você ou Miguel. Estamos juntos para sempre. Miguel, sorrindo, ergueu os braços e disse: somos uma família. Arthur abraçou os dois, sentindo a felicidade plena invadir seu coração. Sim, somos. E juntos vamos enfrentar tudo, com coragem, amor e esperança. Na cidade, Helena tornou-se símbolo de força e resiliência. Pessoas que antes a haviam julgado agora se aproximavam para pedir desculpas, oferecer ajuda ou simplesmente reconhecer a integridade de uma mãe que nunca desistiu. Ela entendeu que, mesmo diante da maldade e das dificuldades, a verdade e a bondade sempre encontram espaço para florescer. Com o passar dos dias, a vida na fazenda se estabilizou. Rotinas simples, risadas de Miguel, conversas entre Helena e Arthur e a tranquilidade dos campos criaram um ambiente de amor e segurança. Helena aprendeu que felicidade não era apenas ausência de sofrimento, mas a presença de pessoas que amavam e apoiavam de forma incondicional. Arthur, por sua vez, descobriu que a verdadeira riqueza não estava apenas nas posses, mas no amor compartilhado, na confiança conquistada e na alegria de ver Helena e Miguel felizes. Cada gesto, cada abraço, cada sorriso tornava a vida mais significativa. E assim, entre o renascer da primavera e a promessa de novos dias, Helena, Miguel e Arthur viveram uma história de superação, coragem e amor. Uma família que nasceu do cuidado, da sinceridade e da união, mostrando que mesmo após os maiores desafios, a vida pode oferecer finais felizes e inesquecíveis, quando o amor verdadeiro guia cada passo. A fazenda, os campos e os corações deles se tornaram testemunhas de que, com coragem, confiança e união, é possível transformar dor em esperança, medo em segurança e desafios em felicidade duradoura. Helena sorriu, segurando Miguel pela mão e olhando para Arthur, sabendo que finalmente tinham encontrado o lar que sempre sonharam. Um lar de amor, paz e verdadeira família.